Bom dia, paz do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês uma revelação que Deus me deu. Domingo eu fui ministrar a aula da escola dominical sobre missões transculturais e o Senhor me deu uma revelação muito profunda a respeito de missões transculturais, ou seja, a missão que é feita em uma cultura diferente. E o Senhor mandou perguntar aos alunos presentes qual foi a maior missão transcultural que houve. E as pessoas ficaram sem entender, sem responder. E Deus mandou falar com eles o seguinte: a maior missão transcultural que houve na face da terra foi a missão transcultural que ocorreu lá no Gênesis, porque Deus atravessou a eternidade, atravessou os tempos e veio ali no Jardim do Éden falar do seu amor para com o homem, que até então representava todas as nações da terra. Adão havera pecado, né? E quando Deus chegou para pregar para ele da sua bondade e do seu amor, o Senhor não chegou pregando, acusando Adão. Deus mostrou para Adão o pecado, as consequências do pecado e também apontou o caminho que ele ia preparar para que esse homem deixasse do pecado. A princípio, o que é que Deus fez? O Senhor os colocou para fora do jardim, mas com amor sempre cuidando deles, com amor sempre velando pela vida deles, porque Deus não ia lançar fora a obra-prima da criação e virar as costas para ele. Muitas das vezes, quando as pessoas têm uma queda, as pessoas sofrem um infortúnio e caem no fracasso, a tendência nossa é virar as costas para eles. E Deus não fez isto. Deus não virou as costas para a humanidade. Ele preparou tudo e na sua presciência ele sabia que o homem não ia conseguir sobreviver, né? Ou vencer o pecado, dada a gravidade de tudo quanto de mal o diabo ia criar. Deus preparou uma família para representar o seu reino e a sua vontade na terra, que foi a família de Abrão. Mudou o nome de Abrão para Abraão. E essa família, com seus costumes, os seus ritos, os seus modos de vida, influenciou toda a terra. Pode ver que os costumes judaico-cristãos, que é o que fez a sociedade caminhar bem, é o que tem sido alvo dos ataques de Satanás, porque Abraão, com todos os fracassos e falhas, ele tinha uma família pautada naquilo que era a vontade soberana de Deus. Mesmo que Abraão tenha seguido os preceitos, a sua posteridade falhou para com Deus, porque seguiram os costumes dos povos à sua volta, entraram na idolatria e fracassaram. Deus não é pego de surpresa. Nunca foi nem será pego de surpresa. Quando Deus fala com Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrar, ali já prefigurava que se fracassasse Adão e sua família, ele levantaria outro povo e daria a mesma ordem, ou seja, sai-te. O que é o sai? No termo atual do Novo Testamento, a igreja eclésia, chamado para fora, sai do mundo, deixa o mundo, vem para mim, sirva a mim que eu tenho o melhor para a tua vida. Abraão simboliza, lá no Antigo Testamento, a igreja que foi chamada para fora para dar continuidade à obra de Deus que a nação de Israel fracassou.
E o que é que o Senhor fez? O Senhor, sabendo que a coisa não ia ser fácil, ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para cuidar da sua lavoura, para cuidar do seu povo, para cuidar da sua obra máxima, da sua obra-prima, que era o ser humano. E o que aconteceu? Jesus foi morto. Jesus foi incompreendido porque Jesus mudou todos os preceitos. O pessoal da descendência de Abraão só sabia acusar as pessoas, mas não sabia apontar o caminho pelo qual as pessoas pudessem mudar de vida e chegar a Deus. E na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para mostrar que tinha um caminho mais excelente do que aquele ofertado pelo diabo e pela lei, pelo qual o homem pudesse ser salvo. E Jesus já chegou mudando todos os conceitos, porque até então a lei só acusava, só apontava o pecado, mas não mostrava uma forma do homem se libertar dele. E qual foi o mandamento maior que Jesus deu para o ser humano? O amor. O amor cobre multidão de pecados. Se você vê o seu irmão numa falta, numa falha, não haja como juiz, porque há um só juiz, um justo juiz que é Deus. Ele não precisa de assistentes para fazer o trabalho que ele não vai fazer, porque o ser humano que for para o inferno não vai porque Deus mandou, vai porque escolheu. O inferno é coisa pessoal. A pessoa vai para ali porque ela optou em ir para o inferno. E o que aconteceu? Jesus veio e mudou toda a lei, que só acusava, só mandava apedrejar, mandava matar. Jesus fala, a lei se resume em um só mandamento, que é o amor. Amor a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus não peca, não vive na prática do pecado. E ao próximo como a ti mesmo. Quem ama o seu próximo, ama a Deus. E se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. Como é que você ama um Deus que você nunca viu, se você não ama o teu irmão que você vê todos os dias? Você não tem comunhão com teu irmão. E o que Jesus fez? Se você olhar a estrela de Israel, a estrela de Davi, ela tem 6 pontas. A parte de cima aponta para baixo, Pai, Filho e embaixo o Espírito Santo. A parte de baixo aponta para cima, ou seja, as duas partes de baixo, corpo e alma, e em cima o Espírito. Jesus veio com a sua magnitude, seu grande amor, a sua excelência, a sua soberania. Ele veio para quê? Para fazer com que eu e você pudéssemos ser introduzidos em Deus. E o exemplo maior ele deixou quando ele saiu das águas do batismo, porque a Bíblia diz que orando ele, o céu se abriu, e o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma corpórea, como que de pomba, e repousou sobre Jesus, e Jesus, daquele dia em diante, cheio do Espírito Santo, começou a fazer coisas que fariseu, que escribas não faziam. Esse povo tinha muito conhecimento, muita letra, mas não tinha o dunamis, não tinha o poder de Deus para operar milagres, expulsar demônios. Jesus tinha tudo isso em si, viu? Jesus tinha tudo isso em si, o nosso modelo maior de missões. Foi morto, ressuscitou e mandou que aquele povo ficasse em Jerusalém até que do alto fossem revestidos pelo poder de Deus. Aí o Espírito Santo, eu estava ontem meditando, o Espírito Santo falou assim, você veja como estava o povo lá em Jerusalém, quando eu vi aquele povo umas 9 horas da manhã, tipo 8h30, mas antes das 9, orando na casa de Maria. Talvez alguns passavam e debochavam, falavam, vixe, tá tudo... O que está acontecendo ali naquela casa ali? Não tem pessoas que quando vê a gente orando, elas zombam, elas duvidam, né? Elas fazem
galhofa. E talvez estivesse naquele patamar a coisa. Só que tem um detalhe. Na hora de Deus, a Bíblia fala que às 9 horas da manhã veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente e encheu toda a casa. E foram vistas pelos presentes ali línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um daqueles homens, e ouviram aqueles homens falar em outras línguas. Sabe o que é isso? Deus, sabendo que na primeira ação dele de pregar a missão transcultural, o homem tinha falhado, ele falou: dessa vez vai ser diferente. Desta vez eu não vou mandar eles só falarem, como a lei só falava, mas não dava um respaldo. Falar até papagaio fala. E Deus falou: dessa vez eu vou fazer com que eles não somente falem, mas eu vou referendar a palavra que sair da boca deles, com os sinais que seguem aos que creem. Estes mesmos sinais que seguem aos que creem, esse mesmo poder que desceu lá no Pentecostes, está sobre a minha e a tua vida para referendar a mim e a você quando formos abrir a boca para falarmos das grandezas e do amor de Deus. Viu? E aqueles homens que até então eram simples homens que não passavam de pessoas comuns da sociedade, foram vistos diferente porque os sinais e prodígios que descem dos céus começou a se manifestar através da vida daqueles homens, porque o grão de trigo morreu, caiu na terra, morreu e produziu frutos. Aí começaram a ver aqueles homens como cristãos e chamá-los de cristãos porque os mesmos sinais que Jesus fez começaram a se manifestar na vida daquelas pessoas. O poder de Deus, que eu quero dizer com isso é que o poder de Deus que habitou sobre Jesus está sobre a minha, a tua vida, a igreja do Deus vivo, para proclamar com ousadia as grandezas do reino do Filho do seu amor. Se você tem fé e tem um chamado de Deus para ministrar e levar a palavra de Deus pelas as almas com amor, tenha certeza de uma coisa: se você tem convicção do teu chamado, estes mesmos sinais que se manifestou na vida de Jesus, na vida dos Atos dos Apóstolos, vai se manifestar na tua vida e no teu ministério, porque é tempo de Deus levantar os seus astros e fazê-los resplandecer no meio de uma geração corrompida e perversa. Tome posse disso, você faz parte do grande projeto de missões transcultural que Deus levantou sobre a face da terra. Foi feito em 2 etapas. Na primeira etapa, lá no Éden, quando o homem caiu e fracassou, e na segunda etapa, no nascimento de Jesus, que veio para ligar o homem a Deus e colocar em sintonia com os céus, o terrestre com o celeste. A estrela de Davi nada mais é o significado do que a união do terrestre com o celeste através da descida do Espírito Santo. E é por isso que hoje o diabo luta, porque nós somos a única sociedade do mundo, a igreja é a única sociedade do mundo que defende os valores do reino e principalmente da família. E o diabo sabe que nós, como defensores da família, somos uma pedra no seu sapato, somos um entrave para que ele não possa fazer esse mundo apodrecer e mergulhar em tudo aquilo de ruim, de péssimo que ele quer, como pedofilia, abuso, adultério, prostituição, fornicação e coisas semelhantes a esta. Deus quer que eu e você defendamos as pautas do reino e que manifestamos o poder da sua palavra através da ministração, porque ele vai referendar a palavra que sair da minha e da tua boca com os sinais que seguem aos que creem, como está lá em Marcos 16:15. Ele vai manifestar porque o Espírito Santo, que veio dos céus, mora em você. O bom Consolador está contigo. Viu? É ele que vai referendar o teu ministério, o teu chamado. Você faz parte da maior missão transcultural que houve no mundo e no universo, que seja a manifestação do reino e do amor de Deus. Se aproprie disso nesta manhã e tome posse desta palavra, sabendo que o Senhor que o chamou referendará o teu chamado com os sinais que seguem aos que creem.
Amém.